Hoje eu vim aqui para fazer uma reflexão sobre a questão do futuro das nossas profissões, né? Como será o futuro do profissional? Há poucos dias eu assisti uma palestra da Michelle Schneider, um TED Talk, na verdade, onde ela foi convidada para falar justamente sobre esse tema, sobre o profissional do futuro. E eu achei bem interessante algumas coisas que ela trouxe e que me fizeram pensar sobre tudo que nós estamos passando, né? Tudo que está acontecendo hoje na nossa relação de trabalho, na nossa carreira, a forma como a gente aprende, né? Nós estamos vivendo uma era em que tudo acontece muito rápido, né? Nós precisamos nos reinventar, nós precisamos aprender cada vez mais rápido e a gente está vivendo uma onda onde a tecnologia é muito presente no nosso dia a dia, né? Hoje em dia nós dependemos muito da tecnologia e a gente ouve, né, com frequência assim, os robôs vão dominar os locais de trabalho, a inteligência artificial vai substituir muitos profissionais, muitos empregos, e de fato isso assusta um pouco, né? Mas é uma realidade, né? Na verdade não é mais algo pro futuro, né? É uma coisa que já vem acontecendo nesses últimos anos e tende, né, tende a ser uma coisa que vai acontecer cada vez mais. E é uma reflexão que eu fiz sobre justamente essa questão, né? Na nossa posição de líderes e na nossa posição de motivadores da aprendizagem também, porque eu acho que isso é uma coisa que todo líder deve fazer, né? Ele deve ser um motivador de aprendizagem dentro da empresa. Eu achei interessante gravar esse vídeo porque eu fiquei pensando, né, em como as coisas têm mudado muito e apesar disso, como é difícil a gente fazer com que as pessoas queiram se desenvolver e queiram aprender. Eu vi uma estatística há 2 semanas atrás que me deixou muito impressionada, que dizia que apenas 20% dos profissionais, eles são realmente interessados em se desenvolver com os programas de capacitação que as empresas oferecem. Eu achei muito baixo. Eu achei que esse percentual era muito mais alto. Na verdade, baseada muito por mim e pelas pessoas, né, com quem eu convivo, que são pessoas que gostam de se desenvolver, que são pessoas que estão sempre procurando coisas novas, aprender coisas novas, se desenvolver ainda mais nas suas áreas, né? Eu achei que esse percentual era bem mais alto do que 20%. Eu fiquei bastante surpresa. E eu tenho visto e ouvido muitas empresas falando sobre a dificuldade que elas têm de fazer com que as pessoas realmente se engajem, realmente participem dos treinamentos, das capacitações, né? Infelizmente essa notícia, esse percentual me deixou bastante triste e é um desafio que nós temos, né, nas nossas empresas, de realmente conseguir fazer com que as pessoas elas abracem essa causa do desenvolvimento, né? E a Michelle, na palestra dela, ela trouxe alguns dados, né, que eu vou colocar aqui para vocês. Então, ela mencionou uma pesquisa que a Oxford desenvolveu há bem pouco tempo, e eles estimam que mais ou menos 47% dos empregos que existem hoje, eles vão desaparecer em até 20 anos, né? Então, assim, é metade praticamente dos empregos que existem hoje. Provavelmente os nossos filhos, né, pequenos, eles não vão, provavelmente daqui a 10, 15 anos, eles não vão realizar trabalhos que nós realizamos hoje, por exemplo, né? Então vejam que talvez assim, falando 20 anos pareça bastante, mas na verdade não é, né? 20 anos é um espaço curto de tempo se a gente comparar com a movimentação que acontecia no passado, né? No passado as coisas demoravam muito mais tempo para acontecer, tudo era muito demorado, se falava às vezes em uma década, né? Para que acontecesse alguma mudança significativa. E vejam que hoje acontece tudo muito rápido. E o que mais chama atenção nessa pesquisa é que, se a gente for comparar no passado, quando aconteceu a Revolução Industrial, por exemplo, quais foram os empregos que foram substituídos pelas máquinas? Foram os empregos simples, né? Os empregos onde as pessoas faziam atividades repetitivas, né? Não eram empregos onde as pessoas eram mais qualificadas. Então essas pessoas, elas perderam espaço e elas tiveram que buscar outros trabalhos, mas ainda assim trabalhos que eram muito mecânicos, né? A tecnologia que vem transformando a maneira como a gente realiza o trabalho e até a própria robotização, inteligência artificial, a grande diferença aqui, na verdade, é que ela está substituindo trabalhos muito qualificados, trabalhos intelectuais mesmo, né?
é diferente do que aconteceu lá atrás. Então vejam que hoje a gente tem uma movimentação e uma disrupção muito maior, né? Por exemplo, hoje a gente já tem nos Estados Unidos e até aqui mesmo no Brasil, né? Já existem hotéis que têm um robô como concierge. A gente já tem advogados que estão usando robôs para fazerem petições, por exemplo, né? Eu vi um caso num evento que eu fui de um escritório lá em São Paulo que utiliza robôs para fazer petições que antes os advogados demoravam 2 ou 3 dias para fazer, para produzir. O robô consegue fazer em 2 horas e provavelmente ele vai fazer daqui a pouco muito mais rápido. Então vejam que até mesmo esse trabalho altamente especializado, altamente qualificado, ele já está sendo tomado pela questão da inteligência artificial e pelos robôs. Tem também um site nos Estados Unidos, um aplicativo, né, uma plataforma nos Estados Unidos que ela já é mais acessada. A plataforma, né, ela tem lá um complexo de informações e tanto para médicos quanto para pacientes. E essa plataforma, no ano passado, ela já teve mais acesso do que a quantidade de consultas que foram feitas por médicos. Então percebam que os dados eles são assustadores assim sob um ponto de vista quando a gente pensa na questão de trabalho, mas eles também são muito animadores quando a gente pensa pela questão da evolução tecnológica, né? Eu, por exemplo, sou uma grande fã da tecnologia e eu fico muito impressionada com isso tudo. Eu até fiquei sabendo que tem até um aplicativo que o Vaticano lançou para fazer confissões. Né? Então, assim, você não precisa mais ir lá fisicamente para conversar com o padre. Você tem um aplicativo que conecta lá você para fazer a sua confissão. Vejam só que interessante, né? Eu acho isso fantástico. Mas, por outro lado, a gente precisa ter essa consciência de que isso tudo é muito bom, mas a gente precisa também estar preparado para acompanhar isso, né? Então, assim... com esses exemplos todos que a gente tem, né, com todas essas tecnologias que foram surgindo, a gente tem cada vez mais a necessidade de buscar essa capacitação, né, buscar desenvolver novas habilidades. E quando a gente pensa nessas mudanças todas que a tecnologia está trazendo, é muito interessante a gente avaliar que é o seguinte: nós estamos sendo substituídos, né, pelos robôs e pela tecnologia nas questões relacionadas muito à parte técnica, né? E aí, por conta disso, cada vez mais fica em evidência a necessidade que a gente tem de desenvolver as nossas habilidades comportamentais, que hoje elas estão muito em alta, né? Falar sobre as skills que a gente precisa, né? Então, a gente tem as hard skills, que são as habilidades técnicas, a gente tem as soft skills, que são as comportamentais. E algumas pessoas estão usando o termo people skills, né, para falar sobre as soft skills, porque elas são muito focadas realmente na pessoa, né, muito focada na questão do nosso comportamento e das nossas habilidades pessoais. E para ilustrar um pouco do que está sendo previsto, né, do que está acontecendo na questão do desenvolvimento de habilidades, eu trouxe aqui para você uma lista das 10 habilidades do futuro, que são consideradas as habilidades do futuro pelo Fórum Econômico Mundial, que faz anualmente uma pesquisa, né, para saber sobre como está todo esse universo do comportamento humano, das habilidades e do futuro do trabalho, e eles categorizaram as 10 habilidades do futuro, que eu vou listar para vocês já já. E nesse estudo que eles fizeram, eles mencionam que 50% até 2025, né, 50% de todos os funcionários vão precisar ser requalificados, né? Que é, na verdade, uma informação que corrobora com aquela pesquisa da Oxford, né? Que eles estão prevendo uma mudança muito grande nos próximos anos, né? Nos próximos 10 a 20 anos, sobre a reinvenção das nossas habilidades, a requalificação que todos nós vamos precisar. E dentre as habilidades que aparecem com mais evidência nesses estudos, a gente tem a questão do pensamento crítico e da resolução de problemas, né? Eles sempre aparecem no topo dessa lista, né? E eles também trazem um dado bem interessante que, embora eles estejam estimando que
muitos empregos vão ser comprometidos, né? Eles estão estimando 85 milhões de empregos que vão ficar comprometidos por conta dessa substituição, né, do trabalho pelos robôs, mas eles também estão estimando que podem surgir mais empregos. Eles estão estimando 97 milhões de novos empregos, de mais empregos, por conta dessa mudança, né? Porque a verdade é que, assim, sempre assusta quando a gente pensa nessas mudanças. Lá atrás, quando aconteceu, né, a Revolução Industrial também foi assim. E agora, de novo, nós estamos vivendo essa mudança e assusta, mas por outro lado a gente sabe que algumas coisas elas deixam de existir e outras vão sendo criadas, né? Isso é um ciclo natural, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que a gente pode se reinventar e a gente deve, na verdade, fazer essa requalificação para que a gente possa acompanhar essa mudança, essa disrupção que vem acontecendo, né? Porque, de fato, quem não acompanha isso, quem não consegue desenvolver as habilidades que vão surgindo, é um profissional que vai ficando para trás, né? Isso aconteceu lá atrás com a questão da tecnologia, a questão de quando surgiram os softwares, os sistemas de computação, né? A gente sabe que tem pessoas que acabaram ficando para trás. A gente viu, né, às vezes pessoas um pouco mais velhas, que estavam no mercado de trabalho e que tiveram muita dificuldade para se adaptar com essa nova realidade. Estavam acostumadas lá a fazer trabalhos intelectuais, né, nos escritórios, em diversas áreas, mas de uma forma muito manual. E aí, quando surgiram os softwares, elas tiveram essa deficiência, né, de aprendizado, e algumas acabaram ficando pelo caminho. Então, o que está acontecendo hoje com a questão da robotização e da inteligência artificial é mais ou menos a mesma coisa, né? É algo que a gente precisa se requalificar, precisa estar acompanhando, mas algumas pessoas também a gente sabe que acabam não conseguindo acompanhar, né? Então, esses números, eles impressionam pela sua grandeza, né? E justamente pela velocidade com que tudo isso acontece. Por outro lado, embora a gente tenha essa primeira impressão, né, que pode nos causar algum desconforto, a gente também tem hoje muita informação disponível, né? A gente tem uma abundância de meios para que a gente consiga se qualificar, né? E nós, no papel de liderança, temos que também ajudar o nosso time e orientar as pessoas para que elas também consigam prosperar nessa questão de qualificação, né? E então nós precisamos ser esse motor para as nossas equipes, né? Para que a gente consiga, em primeiro lugar, né, a gente se desenvolva, a gente consiga estar aprendendo e se desenvolvendo ao longo do caminho. A gente tem aí dentro desse conceito o lifelong learning, né? Que é justamente o aprendizado, ele não para nunca, né? O tempo vai passando, coisas novas vão surgindo a todo momento e o aprendizado ele tem que ser constante na nossa vida. E esse estudo também, ele trouxe alguns parâmetros em relação a quanto tempo que as pessoas, que eles estimam, né, esse estudo, quanto tempo que as empresas, as pessoas, aliás, elas demoram para se requalificar. Eles usaram, para fazer esse estudo, eles usaram os dados do LinkedIn em parceria com a Coursera, que é uma plataforma, né, de educação, e eles tiraram muitas informações dali e aprenderam, né, na verdade, muitas coisas de como que as pessoas estão se qualificando, de como que elas estão aprendendo, né, e eles trouxeram alguns parâmetros aqui de tempo de aprendizado. E aí, nessa avaliação que eles fizeram, a grande maioria dos líderes que foram entrevistados e que foram consultados sobre isso, eles entenderam que 94% das suas equipes, eles esperam que 94% das suas equipes adquiram novas habilidades no trabalho. Então vejam que praticamente, nós estamos falando de 100%, né? Dos líderes enxergando que os seus funcionários precisam se requalificar, eles precisam adquirir e desenvolver novas habilidades. E aí, outro dado que eles trazem também é que cerca de 39% das empresas, elas estão dispostas e estão fazendo, né? Estão ministrando treinamentos internamente para ajudar nesse processo de aceleração do desenvolvimento de habilidades das suas equipes, através de plataformas de aprendizado, né?
16% dos treinamentos estão sendo feitos através de plataformas em geral, que são disponibilizadas pelo mercado, e mais 11% estão usando consultores internos para fazer treinamentos. Então, assim, as empresas elas estão usando de diversos meios, né, para conseguir trazer para dentro da realidade delas esse aprendizado e esse desenvolvimento para o seu time. E a gente tem visto muitas plataformas surgindo, né? Muitas empresas criando também as suas plataformas, muita gamificação dentro do conceito de treinamento. Hoje a gente percebe que as pessoas já não gostam mais de aprender daquela maneira tradicional, né? Onde você dá uma palestra, você dá um treinamento, uma coisa muito rígida, algo que é só a pessoa falando, né? As pessoas hoje elas aprendem de uma forma muito mais lúdica, né? E a gamificação ela vem muito forte dentro desse conceito. A gente tem aí empresas especializadas nessa questão de gamificação que trazem toda essa bagagem para você colocar dentro do seu treinamento esse ferramental para que você torne esse processo muito mais tranquilo e muito mais para que as pessoas se engajem muito mais, né, ao serem treinadas. E consequentemente isso traz também uma absorção do conteúdo muito mais forte, né? A gente percebe também, eu tenho um filho pequeno e a gente percebe que assim, a maneira como hoje os professores estão ensinando eles e como eles aprendem é muito diferente da nossa época. Nós conseguíamos ir para a escola, a gente sentava lá na carteira e copiava, né, do quadro negro todo o material, toda a matéria, né? A gente tinha lá os nossos cadernos, a gente copiava tudo. Hoje eles não fazem mais isso, né? Eles têm livros prontos, né? O livro de estudo, onde tem tudo pronto, eles escrevem muito menos e os professores eles estão ensinando também os alunos de uma maneira muito mais lúdica, com várias ferramentas, usando jogos, construindo materiais, né, para que eles realmente se engajem nisso e consigam absorver tudo de uma forma muito mais eficiente. E eu acho que é por isso também que o aprendizado hoje ele acaba sendo mais acelerado, né? Antigamente nós demorávamos mais tempo para aprender alguma coisa, para fixar um conteúdo, e hoje com todas essas técnicas, né, a gente acaba aprendendo também muito mais rápido, o que nos traz um ganho bem significativo, né? Dentro desse universo das plataformas, a gente tem aí um aumento de matrículas, né, de cursos que as pessoas fizeram de 9 vezes o que acontecia comparado a 2018. Então eles compararam 2018 com 2019, 2020, 2021. Então a gente teve um aumento aí de 9%. E as empresas, elas aumentaram em 9 vezes, né, o número de pessoas que estão estudando online. E as empresas, a quantidade de treinamentos que elas ofereciam e que estão oferecendo hoje aumentou em 5 vezes. Então vejam que a gente tem aí um grande arsenal de opções, né, para que a gente consiga desenvolver essas habilidades e também estimular a nossa equipe a fazer o mesmo. A plataforma também, traz algumas informações em relação ao que as profissões que estão mais emergentes, né? E as habilidades que estão mais em voga, né? Então, contribuindo aí para essas 10 habilidades do futuro que foram listadas pelo Fórum Econômico Mundial, né? Então, assim, a plataforma, esses dados, né, da plataforma que eles levantaram, eles trouxeram a informação de que as pessoas, elas levam de 1 a 2 meses para adquirir uma das suas 10 principais habilidades, né, em profissões que são emergentes, entre pessoas, cultura, redação de conteúdo e marketing e vendas, por exemplo. Então, percebam que é um aprendizado muito rápido, né? A gente está falando aí de 1 ou 2 meses para que a pessoa adquira uma capacidade, né, uma habilidade nova dentro desse conceito. Claro que quando a gente pensa em aprendizagem, como por exemplo desenvolvimento de um produto, né, ou dados e inteligência artificial, aí a estimativa aumenta um pouco, ela passa para 2 a 3 meses.
Mas ainda assim, percebam que é muito rápido. Se a gente for pensar, são poucos meses para que você desenvolva habilidades e novos conhecimentos em algo bastante técnico. Então, essa pesquisa, esses dados dessa pesquisa são fantásticos para a gente entender que o nosso processo de aprendizagem, ele está mais rápido, ele está mais eficiente, mas ele precisa ser feito com os estímulos corretos, né? Então, aquele treinamento tradicional, ele não funciona muito bem. E a gente precisa entender que isso precisa ser modificado também dentro das nossas empresas para que realmente as pessoas da nossa equipe consigam se desenvolver e aprender. E agora eu quero colocar aqui, vou citar para vocês então, quais são as 10 habilidades que foram mencionadas nesse estudo do Fórum Econômico Mundial. A primeira delas é pensamento analítico e inovação. Então, assim, quando a gente pensa nesse item, hoje em dia, quando a gente fala a palavra inovação, né, ela está presente em tudo na nossa vida. E pensando nisso, a inovação, ela não é só para criar algo novo, né? Mas ela é para melhorar algo que nós estamos fazendo, ou que nós estamos vendendo, ou que nós estamos desenvolvendo. Então, esse conceito, ele precisa estar presente no desenvolvimento do nosso trabalho em si. Mesmo para quem trabalha com serviço, por exemplo, né? A gente precisa aplicar a inovação na maneira como nós fazemos as coisas, na maneira como nós controlamos e gerenciamos as coisas. Então, a inovação, muitas vezes a gente pensa só na criação de algo novo, mas não. A inovação, ela pode ser aplicada na melhoria de algo que já está sendo feito. E o pensamento analítico é justamente, ele está somado à questão da inovação, que é a nossa capacidade de trabalhar com informações, né? Trabalhar com dados para poder enxergar as oportunidades de melhoria e de inovação de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais assertiva. A segunda habilidade é aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Então vejam que esse ponto aqui, ele traz justamente essa questão, né? Da necessidade de nós estarmos aprendendo sempre, estarmos nos desenvolvendo sempre, e criarmos novas estratégias de aprendizagem. Então, como eu falei antes, né, a maneira tradicional de treinar as pessoas, ela já não está mais funcionando e ela tende a funcionar cada vez menos quando a gente pensa em novas gerações. Então, a gente precisa criar sempre novas estratégias de aprendizagem e de motivação na nossa equipe também. O terceiro item é resolução de problemas complexos. Uma coisa que a gente percebe muito, né, é que muitas vezes na nossa equipe, eles tendem a trazer para o líder sempre a questão dos problemas e eles não conseguem muitas vezes pensar em uma solução. Então, muitas vezes os liderados, eles jogam literalmente no colo do líder o problema e esperam que o líder tenha resposta para tudo. E na realidade, nós temos que incentivar cada vez mais nas pessoas que elas desenvolvam essa habilidade, porque elas que normalmente estão ali no dia a dia executando aquele trabalho, elas são as pessoas que têm a maior capacidade de pensar na resolução de um problema. Só que, o que é a questão aqui então? É que a gente não foi ensinado a pensar nessa questão, né? A gente acaba sempre tendo a nossa primeira opção sempre é dividir a questão com alguém e esperar que a pessoa tenha uma solução para aquilo, né? E nós precisamos começar a ensinar as pessoas a desenvolverem essa habilidade para que elas mesmas consigam pensar em soluções para os problemas e consigam resolvê-los. O quarto item é o pensamento crítico e análise. Então, aqui é muito associado à questão também de resolução de problemas, né? É as pessoas enxergarem como que elas conseguem buscar as melhores soluções para aquilo que elas precisam fazer, para aquilo que elas precisam resolver. Então, entra aqui o pensamento crítico e análise como uma ferramenta fundamental para isso. O quinto item, ele fala sobre criatividade, originalidade e iniciativa. Então, assim, no mundo onde nós precisamos ter cada vez mais estratégias de aprendizagem, nós precisamos de cada vez mais inovação, a criatividade, ela entra aqui com um papel fundamental, porque é justamente usando a criatividade que a gente consegue ter novas ideias, consegue fazer algo de uma forma diferente,
consegue enxergar algo por um prisma totalmente diferente. E aí a originalidade e a iniciativa estão diretamente ligados a ela, porque a gente precisa ter essa habilidade de ter iniciativa, de querer pensar nas coisas de uma forma diferente. Não sei se vocês já viram, tem algumas pessoas que, talvez tenha pessoas no time de vocês assim, que elas muitas vezes nos respondem assim: ah, mas eu sempre fiz assim, foi assim que me ensinaram, faz anos que eu faço esse trabalho dessa forma. E isso é um pensamento que mata qualquer iniciativa, né? Qualquer inovação que possa acontecer ali no processo, porque a pessoa ela fica tão acostumada e ela fica tão fechada no pensamento dela e na forma de fazer, que é um meio onde a criatividade não nasce, né? Não tem como você pensar em criatividade quando a pessoa tem esse tipo de comportamento. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas enxerguem que elas precisam estar o tempo inteiro inquietas com aquela situação, para que elas consigam pensar em maneiras diferentes e maneiras de melhorar o que está sendo feito. O 6º item fala sobre liderança e influência. Esse tópico aqui, ele é muito falado, né? Porque, na verdade, uma pessoa que é líder, ela pode ser líder não ocupando um cargo necessariamente, né? Muitas vezes a gente tem na equipe uma pessoa que ela não tem uma posição de liderança, mas ela é uma líder nata, porque ela assume aquele papel, mesmo não tendo cargo, né, de liderança. E por que ela faz isso? Porque ela é uma pessoa que normalmente ela tem uma capacidade de exercer influência sobre os outros muito grande, né? Ela é natural, às vezes, da pessoa que ela exerça muita influência sobre as pessoas. Muitas vezes ela é uma pessoa que tem habilidades mais desenvolvidas e ela acaba conseguindo navegar nesse universo de liderança e influência de uma forma muito natural. Para outras pessoas é algo que precisa ser desenvolvido, precisa ser trabalhado, e nem todas as pessoas nascem com essa naturalidade, né? E eu acredito muito que liderança é algo que a gente pode treinar, a gente pode aprender a desenvolver, né? Então tudo pode ser aprendido, né? Dificilmente tem algo que a gente diga, não, isso não pode ser aprendido. Então esse desenvolvimento na parte de liderança, ele está sendo cada vez mais observado pelas empresas, né, pelos profissionais. E a liderança e a influência, elas caminham juntas, né? Quando você tem um perfil de líder que ele é uma pessoa influente, ele exerce uma liderança de uma forma muito mais efetiva, né? De uma forma muito mais direta com os seus liderados e de uma forma muito mais suave com eles, né? Onde ele consegue fazer de fato com que as pessoas façam o que precisa ser feito de uma forma muito mais tranquila. E a sétima habilidade, uso de tecnologia, monitoramento e controle, né? Então aqui a gente tem, dentro desse universo todo que a gente vive hoje, é difícil a gente pensar em a gente fazer alguma coisa que não tem a ver com o uso de tecnologia, né? Então, as pessoas que não estão antenadas para isso, que não estão observando que os sistemas estão mudando cada vez mais, os softwares estão vindo com cada vez características melhores, né? E a gente precisa se atualizar também e aprender a usar a tecnologia ao nosso favor cada vez mais. O 8º item é design e programação. Então aqui a gente entra muito forte na questão de desenvolvimento mesmo, né? Uma questão mais técnica, que é desenvolvimento de plataformas, desenvolvimento de softwares, de programas, enfim, mas algo bem voltado à questão de tecnologia mesmo. O item 9, resiliência, tolerância a estresse e flexibilidade. Então aqui, assim, num mundo onde a gente tem as coisas acontecendo muito rápido, a gente precisa realmente ser cada vez mais resiliente, né? Porque no nosso dia a dia, por melhor que seja o nosso trabalho, por melhor que seja a nossa liderança, por mais tranquila que ela seja, mas problemas vão acontecer, né? E obstáculos vão surgindo no nosso caminho, e a gente precisa desenvolver essa capacidade de ser resilientes, né? Para que a gente consiga passar por uma determinada situação e sair dela muito mais forte do que a gente entrou, e para que a gente consiga seguir a nossa jornada. E a tolerância ao estresse e a flexibilidade
eles estão muito ligados, porque na verdade assim, hoje quando a gente pensa num universo em que a gente tem várias pessoas trabalhando juntas, cada uma com as suas habilidades, cada uma com o seu estilo de comportamento, cada uma com a sua personalidade, a gente precisa desenvolver isso para que consiga fazer, para que a gente consiga fazer com que um grupo ele consiga se relacionar bem, né? E o estresse, ele faz parte do nosso dia a dia. Não dá pra gente pensar que a gente vai ter uma rotina onde não vai existir nenhum tipo de estresse. Então, muitas vezes a gente precisa aprender a ser mais tolerante com ele para que a gente consiga ultrapassar aquela fase e de uma forma mais tranquila também, né? E a 10ª e última é a questão do raciocínio lógico, resolução de problemas e ideação, né? Então aqui a gente veja que no início a gente falou também sobre resolução de problemas complexos. Eles citaram aqui o pensamento analítico e o pensamento crítico, e aqui o raciocínio lógico, né? Então são coisas que elas estão muito ligadas, né? E ela vem muito presente porque, assim, hoje a gente, até quando a gente pensa nessa questão, né, de desenvolvimento de programas, de softwares, de plataformas, a gente quer implantar na nossa rotina, né, robotização, fazer com que a gente consiga fazer coisas de maneira mais automatizada, enxergar as coisas que nós estamos fazendo e tentar pensar em como que a tecnologia nos ajuda. Aí a questão do raciocínio lógico ela é muito útil, a questão da ideação, né, que é você criar ideias, né, que é você propor ideias, você conseguir pensar em novas soluções e para tornar o seu dia a dia mais tranquilo, né, para tornar o seu trabalho mais tranquilo. Então, percebam que das 10 habilidades que foram citadas aqui, somente 2 têm a ver com a questão, com uma questão voltada mais à parte técnica, né? Todas as outras 8, elas estão muito relacionadas à questão comportamental mesmo, né? É por isso que hoje se fala muito em people skills, né? Porque a gente consegue aprender hoje em dia qualquer coisa, né? Se a gente for pensar assim, eu vou exercer um trabalho novo agora, eu preciso me desenvolver tecnicamente para aquele trabalho, é mais fácil de aprender. A gente viu aqui, né? Os números, eles mostram isso. É mais fácil, é mais rápido, nós temos muitos estímulos, muitas ferramentas para aprender, mas o que é difícil? Difícil é trabalhar o comportamento mesmo, né? É difícil a gente adquirir novas habilidades relacionadas à parte comportamental. É mais difícil a gente trabalhar isso na nossa equipe também, né? Porque há muito tempo já se fala, né? Tem uma máxima que se fala na parte de gestão de pessoas, que é assim, uma pessoa ela é contratada pelas suas habilidades técnicas e ela é demitida por causa das suas habilidades comportamentais, né? Então, as soft skills, elas na verdade sempre foram algo que que precisa ser dado muita atenção, mas a minha impressão é que no passado isso não acontecia muito, né? As pessoas elas eram muito valorizadas pela sua capacidade técnica, e isso vem se invertendo de um tempo para cá, e pelas pesquisas e pelos estudos, a gente pode observar que elas vão ser cada vez mais importantes, né? Então, assim, cada vez mais eu consigo substituir o trabalho técnico por uma automatização, né, com o uso da tecnologia, mas por outro lado, a parte de comportamento, essa parte pessoal, né, que a gente precisa desenvolver e que a gente precisa orquestrar com a nossa equipe, ela precisa ser cada vez mais desenvolvida. Então é aí que mora toda a tônica em relação à questão do profissional do futuro, né? Então caminham juntas, né? Todo esse desenvolvimento de tecnologia, toda a questão da inovação, e por outro lado a gente tem que se desenvolver cada vez mais nesse lado, porque se a gente quiser acompanhar tudo isso que está acontecendo e que ainda vai acontecer, a gente precisa pensar que como pessoas e como profissionais, nós temos que ter cada vez mais a habilidade de lidar com as pessoas, de entender a diferença de cada um, de conseguir conviver bem com a individualidade de cada um. É difícil hoje em dia a gente conseguir pensar que a gente vai montar um time, por exemplo, onde todas as pessoas são iguais, né?
isso na verdade não é nem saudável, porque é justamente quando você tem pessoas pensando de maneira diferente que você tem novas ideias, que você tem novos recursos, que você tem novos insights, né? Se todo mundo pensar do mesmo jeito, na verdade ninguém está pensando, né? Porque se todo mundo segue uma cartilha, não tem como você promover ali um ambiente de inovação, um ambiente onde as pessoas usem a criatividade. Então você trabalhar com uma equipe onde você tenha vários perfis, acaba se tornando um laboratório de novas ideias e de novos aprendizados, né? E fazendo uma reflexão daí pra gente como líder, né? A gente precisa cada vez mais conhecer e entender de pessoas, porque o que acontece? A gente viu agora com a pandemia, né? Muitas pessoas, elas tiveram problemas sérios, né? Em relação ao seu comportamento por causa da questão do susto que foi a pandemia no começo. Aí todo mundo foi trabalhar em casa. A gente não sabia trabalhar em casa, né? As pessoas nunca tinham usado essa maneira de trabalho e de uma hora para outra a gente precisou aprender. E muitas pessoas tiveram muitos problemas, né? Nós temos aí pesquisas e mais pesquisas mostrando o quanto as pessoas adoeceram durante esse período, né? Justamente porque as empresas também, em muitos casos, elas não souberam e ainda não estão sabendo como lidar com tudo isso, né? E por isso que no nosso papel como líderes, nós precisamos estar atentos a isso para ajudar as pessoas a passarem por essas fases, porque agora foi a pandemia, mas provavelmente no futuro vão acontecer outras coisas que vão nos desafiar de novo, né? Não foi a pandemia foi uma coisa que aconteceu, mas no passado já aconteceram outras coisas, no futuro vão acontecer também. E quando a gente tem uma liderança que está preparada para isso, para enfrentar esses desafios, e tem uma equipe que colabora com isso, a questão de solucionar esse tipo de problema fica muito mais fácil. Mas assim, não é uma coisa fácil, né? É uma coisa que é totalmente possível, né? Mas não é fácil. É um aprendizado, né? É um trabalho que você tem que fazer no dia a dia, é um pouquinho cada dia para que a gente consiga ser um pouquinho melhor a cada dia. Então, para encerrar aqui esse vídeo, eu deixo aqui essa reflexão para que a gente possa olhar para essa pesquisa, para esses dados que foram apresentados aqui, e para que a gente consiga pensar em como que a gente vai começar a preparar as nossas habilidades, né? Em primeiro lugar, as nossas habilidades, e depois orquestrar isso dentro do nosso time, dentro da nossa empresa, para que a gente consiga estimular isso nas pessoas também, né? Porque as pessoas precisam saber disso, né? As pessoas precisam saber o que vem por aí, e nós precisamos ajudar a fazer com que elas se preparem, que elas enxerguem que isso realmente é importante, e aí o nosso papel é fazer com que isso realmente funcione, né? Fazer com que levar estímulos para elas, para que elas possam fazer isso tudo funcionar também no dia a dia delas. Porque com isso, com esse crescimento, todo mundo ganha, né? A empresa ganha, o funcionário ganha, e a gente consegue de fato acompanhar todas essas mudanças que estão vindo por aí. Te convido a fazer essa reflexão, a olhar para todos esses 10 pontos e pensar em o que você pode começar a fazer a partir de agora para incentivar as pessoas a começarem a desenvolver essas novas habilidades que vão ser requeridas num futuro muito, muito próximo. Até o próximo vídeo!